E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Jocely, eu sou analista da All In Trade. Assim como no vídeo sobre tendências de alta, agora eu vou apresentar o que fazer durante uma tendência de baixa. Vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. Então pessoal, a gente tem aqui uma tendência de baixa no Bitcoin, uma tendência que aconteceu aqui no mês de julho, entre o dia 7 e o dia 12 de 7 de 2022. Então, essa tendência de baixa foi bem local, mas a gente poderia ter aberto algumas operações bastante interessantes. Primeiramente, o que eu faria? Esse vídeo eu tentar fazer uma coisa diferente do nosso vídeo de tendências de alta, onde eu mostrei uma leitura diferente do que eu vou fazer aqui hoje. Então, numa tendência de baixa, por exemplo, isso pode ser aplicado também numa tendência de alta, mas ao inverso, né? Então, farei uma linha de tendência aplicada desde os topos. Por quê? Porque é uma tendência de baixa. Quando é tendência de alta, a gente aplica desde os fundos. Então, vamos pegar aqui, ó, desde o topo aqui até o fundo. Fechou. A gente pegou a maioria desses movimentos. Então, esse é o mais básico. Essa é a nossa ideia. Esse é o movimento mais básico que a gente tem para trabalhar com uma tendência de baixa. Tocou na resistência do canal? Vende. Tocou, vende, tocou, vende. Claro, uma hora vai ter o breakout. Quando tiver o breakout, a gente tem uma perda. Mas é importante analisar quando que vai ter esse breakout e qual é a possibilidade de existir este breakout, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa análise, a gente tem essa tendência. O que eu posso utilizar para analisar se vai ter um breakout ou se não vai ter esse breakout? Bom, estamos na tendência de baixa, ou seja, existe uma tendência no gráfico. Vou utilizar aqui o Alligator. Alligator nada mais é do que média móvel. Então, são três médias móveis diferentes sendo utilizadas ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui uma média móvel de 13 períodos, uma de 8 e uma de 5. Essas médias móveis trabalham como resistência durante a tendência de baixa, tá bom? Então, a gente não tem o suporte, a gente pode desenhar aqui para fechar o nosso canal de baixa, mas a gente quer trabalhar dentro dessa tendência de baixa a favor da tendência. Esse é o mais ideal, sempre trabalhar a favor da tendência para evitar falsos sinais, para evitar perdas desnecessárias para a gente, tá bom? Então, sempre de cima para baixo, fazendo operações de cima para baixo dentro de uma tendência de baixa. Então, tocamos aqui na resistência, primeira vez aqui. Então, claro, começamos aqui, perfeito. Aqui foi o primeiro toque. Veja que há uma convergência de sinais entre o toque na resistência que eu desenhei, então, uma ferramenta feita por mim, com o Alligator, que é um indicador que a gente tem automático na nossa plataforma. Então veja que a partir do momento que chegamos próximo, tanto da resistência desenhada quanto das médias móveis, o Price Action ele já fica bastante fraco. A gente tem velas aqui, ó, velas praticamente doji, com um corpo bem pequenininho, com uma sombra bem relevante proporcionalmente ao corpo, e depois a gente tem velas negativas. Então essa primeira vela aqui, ó, é a vela principal para a gente abrir uma operação, por exemplo, nessa segunda vela. Então a gente tem velas de indecisão, a gente tem corroborando com as médias móveis que funcionam como resistência, corroborando com a minha linha desenhada que também é a resistência. Então a gente tem três sinais ao mesmo tempo: médias móveis, linha de tendência de baixa, e a gente também tem o Price Action que nos ajuda muito. A partir desse momento que a gente tem uma confirmação dessa correção aqui para baixo, a gente pode abrir a operação aqui de 2 a 4 time frames para fazer uma operação ali bastante interessante, tá bom? Vamos ver se essa nossa ideia se repete depois. Veja aqui, ó, aqui nós chegamos à resistência, então eu não abriria a operação neste ponto, mesmo assim teve essa desvalorização, mas eu particularmente abriria a operação só quando tivesse uma confirmação desses sinais. Voltamos, continuamos aqui, e aqui mais um sinal. Veja que as médias móveis aqui praticamente se cruzaram. Quando existe um cruzamento de médias móveis, isso significa o quê? Significa que é um sinal de compra ou de venda. Quando elas se cruzam de baixo para cima, que é o caso neste ponto aqui, é um sinal de compra. Entretanto, veja como o sinal de compra ele não se confirma e na verdade se confirma um falso sinal. Depois aqui, ó, elas ficam muito laterais e voltam a cair. Então não há o cruzamento completo das médias móveis, o que não nos dá um sinal interessante de compra. Ao mesmo tempo, a gente vê a indecisão quando chegamos próximo da resistência desenhada pela gente. Não se esqueça que essa linha de tendência é mais importante que as outras, tá bom? Porque essa aqui representa não apenas o movimento das médias móveis, mas sim o movimento macro da tendência. Então veja que essa linha aqui é mais importante que as outras e veja que teve aqui um falso breakout, uma tentativa, mas olha só a fraqueza que ocorreu no mercado
muito próximo ali desse breakout. Então, olha só, teve uma vela que subiu, confirmou, tentou confirmar na vela seguinte, mas olha só, já teve uma indecisão e essa vela aqui é a principal. Olha só aqui como a gente tem uma vela muito indecisa, uma vela de indecisão muito grande. Depois a gente continua ficando indeciso, um movimento lateral bastante forte. Veja como as médias móveis também ficam bastante indecisas e aqui a confirmação. Novamente essa vela de confirmação, logo depois que voltamos e ultrapassamos a linha de resistência, voltamos abaixo dela e o momento ideal de abrir a operação seria nesta vela aqui. Veja como há um movimento de baixa bastante forte depois disso, tá bom? Mais uma vez, ocorre aqui essa indecisão. Depois dessa vela, veja essa vela de confirmação. Novamente, sempre aguarde a vela de confirmação. Por exemplo, aqui a gente teve uma vela que tentou voltar abaixo da resistência, não conseguiu, a vela seguinte foi uma vela de decisão, então ficou meio lateral aqui. Então pode ser perigoso para ti, tu abrir uma operação para baixo aqui, o gráfico ficar oscilando e tu ter uma operação bastante perigosa ali. Pelo menos assim dizer, né? É muito mais confiável, muito mais agradável abrir uma operação para baixo no final dessa vela e veja essa vela seguinte muito forte. Claro, depois ficou um pouco lateral porque essa vela aqui já significou toda a mudança de preços. Então, são 3 movimentos ao mesmo tempo. Médias móveis, a gente tem a linha de tendência de baixa, que é super importante, trabalha com essa resistência que vai nos dar um sinal bem relevante e, claro, o price action que vai analisar o que está acontecendo ali e qual é o sentimento do mercado no momento da nossa operação, tá bom? Claro, existem diferentes análises. A minha análise de tendência de alta, que eu fiz no meu outro vídeo, vou colocar aqui no card, vocês podem utilizar de maneira bastante parecida, só com um sinal inverso. Aqui também, essa minha estratégia pode ser utilizada dentro de uma tendência de alta. Existem diversas maneiras de analisar e de se trabalhar dentro de uma tendência. Estou tentando mostrar para vocês a maior quantidade possível para abrir o leque de opções de vocês e vocês terem uma quantidade maior de operações positivas, tá bom? Bom, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo, curtir, enfim, tudo isso você já sabe. E claro, dúvidas, perguntas, comentários, bota tudo aqui embaixo que eu tentarei responder a todos, tá bom? Até mais, valeu, abraços!